E aí, pessoal? Olá! Espero que estejam bem. No vídeo anterior, nós falamos sobre bateria na missa. Se pode, se não pode, se é litúrgica, se não é. Quando é melhor colocada numa celebração ou outra. Então hoje convidamos vocês para, junto conosco, ir para a prática. Oi, gente, bem-vindo ao Ritmo Católico. Bom, como o conteúdo hoje é prático, eu não poderia trazer ninguém melhor do que a minha esposa, que vai trazer um conteúdo de dentro da Bíblia para iniciar a nossa prática de hoje. É isso aí, gente. Olha que preciosidade essa leitura, que detalhe, fala um pouquinho mais sobre o uso dos instrumentos para servir ao povo, à Assembleia. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de 1 e eu vou até o 9, tá? Para vocês verem que interessante. Tem uma parte anterior que ele fala dos profetas e daqueles que oram em língua. Vou pedir um espacinho para vocês para colocar essa leitura para vocês entenderem o contexto, tá bom? Vamos lá. Busquemos o amor e desejem os dons espirituais, principalmente a profecia. Pois quem fala em línguas não fala às pessoas, mas a Deus. E ninguém o entende. Pois em espírito fala de coisas misteriosas, mas quem profetiza fala às pessoas para a edificação, a exortação e a consolação. Quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a assembleia. Eu gostaria que vocês falassem todos em língua, mas prefiro que vocês profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a menos que este mesmo as interprete para que a assembleia seja edificada. E agora eu quero só fazer um parênteses aqui. Não é uma questão de falar quem ora em línguas ou não ora em línguas, tá? Tudo bem, é ótimo que todo mundo ore. O que a leitura diz é para prestar atenção, porque é muito importante que a assembleia entenda o que você quer dizer. Se você está falando com a galera, se você está numa missa, por exemplo, o padre que está na missa, é importante que todo mundo entenda o que o padre está dizendo. Por isso que as missas hoje não são mais em latim, beleza? Agora vamos para o que ele usa como exemplo, que são os instrumentos musicais, para falar desse entendimento da Assembleia. Imaginem agora, irmãos, é como acontece com os instrumentos musicais, como a flauta ou a cítara. Se não produzem sons distintos, como é possível reconhecer o que se toca com a flauta ou com a cítara? E se a trombeta emitir um toque confuso, quem irá preparar-se para a guerra? Assim também, vocês, como as línguas, se não pronunciam palavras inteligíveis, como se compreenderá o que estão dizendo? Então, fechando aqui a leitura, qual é o objetivo disso aqui? Antes da gente passar para a prática. Que todo instrumento ou toda palavra ela tem que ser bem colocada na Assembleia. Ela tem que ser utilizada para que a nossa comunidade participe. E ela participa quando a gente faz um bom uso e uma boa colocação dos instrumentos musicais. Beleza? Vamos para a prática? Bora lá! Amor, então a gente vai falar do que agora? Agora nós vamos falar de grooves, levadas, como é mais conhecido. Isso significa o que, na verdade? Significa qual é a escolha rítmica que você vai fazer para determinada música que você vai tocar. Lembra, a bateria é um instrumento muito completo, ela tem relação de grave, médio e agudo aqui com os pratos. Então é muito importante que você consiga entregar uma certa variação nas levadas que você escolhe, porque do contrário, lembra que nós falamos, ela chama muita atenção. E se você fizer sempre os mesmos grooves, além de destoar um pouco do que o irmão está fazendo no ministério, isso acaba chamando a atenção daquela forma que nós não queremos. Legal, então para você que não entende nada que nem eu, é a levada, é a pegada rítmica do negócio, entendeu? Isso então, aí. Por exemplo, vamos colocar num salmo, Certo. porque eu vejo que tem muitas vezes que a gente não consegue, né, ter essa rítmica legal ou essa levada legal num salmo. Por favor, quais são as opções que a gente tem para que são boas e quais são as escolhas que não são muito legais? Acho que seria legal fazer mais ou menos as duas versões, né, pra galera ver ali. Legal. E vamos pro salmo da semana passada, do
domingo passado. Acho que pode ser um exemplo. Legal. Antes de qualquer coisa, é importante dizer que não é bem certo ou errado, mas sim mais adequado, menos adequado. Depende muito da percepção, né, das pessoas. Então, o ponto de partida, meu irmão, é você ouvir aquilo que está acontecendo e aí, então, você toma a sua decisão se deve ou não deve colocar a bateria, inclusive, certo? Ouça lá o salmo que a Amanda se referiu agora. Saber que o Senhor só é. Então, nesse primeiro momento, eu estou me deixando ser tocado pelo que eu estou ouvindo. Antes de tomar minha decisão, o que eu vou fazer? Isso não é durante a missa, geralmente é no ensaio, mas durante a missa também é possível. Ouça lá. Só Ele é Deus. Perceba a suavidade da voz, o acompanhamento do piano. Não tem baixo nessa versão, não tem violão. Algo sutil. Legal. Então, por qual começamos? Talvez por aquela que você diz que não seria tão adequada para esse momento. Vamos lá, então. Saber que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos seu povo, seu rebanho. Saber que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos seu povo, seu rebanho. Aclamai. Ouviram só? Esse é o exemplo da levada que não fica muito adequada. Você conseguiu sentir alguma coisa a respeito disso? Alguma ideia? Por que não fica tão adequado essa? Muito alto, muito acima. Não sei se está na proposta do salmo. Lembra, a bateria ela chama atenção por si só. Bastante nota, muita informação. Eu estava, na verdade, quase que performando aqui enquanto está acontecendo o salmo. E o salmo é um trecho da missa que é muito sensível. Quase que seria cabível fazer a capela, por exemplo, né? Então, se você vai colocar bateria, ouça bem a forma como o ministério está tocando e, se for fazer, faça coisas como essa, por exemplo. Saber que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Saber que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Reparou as escolhas que eu fiz? Muito menos nota, é muito mais nesse sentido. O verso, por exemplo, eu optei até por não colocar bateria só no refrão, que é o momento que a assembleia canta junto com o salmista. Então, escolhas como essa faz total diferença na forma como a canção chega no ouvido da comunidade. E o que eu percebi, na verdade, também são complementos, né? Você parece que está complementando tudo que está acontecendo e realmente não fazendo com que a bateria seja só mais um instrumento durante o tocar, Perfeito. né? Mas que seja um detalhe. Acho que a gente podia chamar isso de detalhe, né? Captou muito bem. Esse foi o exemplo em um salmo, que por si só é uma música muito sensível. Mas vamos dar o exemplo de um outro momento da missa? Eu acho legal que tem muita gente que tem dúvida na quaresma. Músicas, levadas, inclusive, a gente sabe que tem muito padre que não gosta que a gente toque bateria na quaresma. Enfim, por ser um momento todo ali mais quieto, calmo. E eu acho muito importante a gente mostrar pro pessoal por que muitas vezes que o padre não deixa tocar a bateria na missa, mas porque justamente a gente faz algumas levadas que não fazem ou não fazem sentido com o momento, não agradam aquele momento daquela celebração. Bom, legal. Eu acho que agora a gente também pode dar um exemplo de uma música que ela é super comum em vários tempos litúrgicos, tanto na quaresma quanto num tempo comum. Então é muito legal, talvez, a gente mostrar pro pessoal uma levada diferente. Mesmo que você tenha, por exemplo, um mesmo piano, às vezes o ministério, ali o tecladista ou ali o violeiro, ele vai fazer a mesma coisa, seja num tempo quaresmal que demanda um pouco mais de calmaria e quietude, seja num tempo litúrgico normal. Como é que o baterista, então, pode ajudar a resolver, digamos assim, né?
nesses dois tempos que são tão distintos. E a música, ela serve no mesmo, nos dois, né? Que é Estás Entre Nós, super conhecida na Igreja Católica. Agora, por exemplo, se o padre deixou você tocar bateria na quaresma, o que a gente poderia fazer para, sabe, valorizar esse tempo que demanda mais silêncio, que é uma coisa que a bateria muitas vezes não entrega. E é por isso, muitas vezes, que os padres não deixam a gente usar. Muito bem colocado. Vamos lá, então? Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Acho que mais uma vez fica claro aqui que é complementar, né? A bateria tem que complementar, não performar. Outra coisa que até o Dario, ele já falou lá na nossa comunidade, na nossa paróquia, que, poxa, não tem só a bateria de escolha, né? Perfeito. Tem outros instrumentos de percussão que poderiam caber melhor, inclusive, ao tempo quaresmal, que seria quais seriam? O bongô, por exemplo, o ganzá, a gente tem o cajón. Gosto muito da ideia de usar o cajón. Nesse exemplo que nós estamos usando com piano e voz, eu estou usando a bateria porque o assunto é a bateria. Mas se eu tivesse escolha, eu teria escolhido o cajón, justamente por ele criar um vínculo diferente, sonoro, junto com o piano e voz, diferente de se eu tivesse um baixo e um violão acompanhando, que aí a bateria faz um papel mais adequado, né? Então as opções são diversas. E meu irmãozinho, minha irmãzinha, eu acho que a questão não é sentar a mão, entendeu? Mesmo se fosse o cajón, não era para sentar a mão no cajón, era para fazer escolhas que fizessem um detalhe, um charme. Quem sabe a gente consegue participar esta ideia para nossa assembleia, nossa comunidade, nosso pároco, de que sim, um instrumento de percussão ele é cabível, mas quando a gente sabe usar ele com consciência. Bom, então como vocês puderam ver nos exemplos de agora, é muito importante nós escolhermos bem a levada, o groove que nós fazemos na bateria. Algo escolhido de forma não condizente ou desorganizada com o que o irmão ou a irmã do ministério está fazendo, contribui para a bateria ter um destaque que nós não queremos, e isso muitas vezes contribui também para quê? Para dar uma cortada na bateria, vocês viram, né? Se a trombeta, como estava na leitura, comunica algo que não é o que deve ser comunicado naquele momento, como, por exemplo, muita felicidade numa missa de quaresma ou numa missa de Semana Santa, com certeza o padre vai lá e vai dar uma podada, uma cortada. E aí está nas nossas mãos, enquanto músicos, bateristas e todo o ministério, executar bem o seu instrumento, para comunicar bem o que ele quer dizer. E lembrem sempre desse detalhe, a bateria ela já chama atenção por si só, então muitas vezes menos é mais. Ouça o que o irmão ou a irmã está tocando e contribua de uma forma que a assembleia e a comunidade ouça com unidade. É isso que nós buscamos aqui no Ritmo Católico. E se você achou que fez sentido esse vídeo e tudo que a gente trouxe para vocês, compartilha com o pessoal do ministério da sua igreja, compartilha com a galera que toca, faça disso um exemplo para melhorar ali a execução prática do seu ministério. Eu sou o Dario. Eu sou a Amanda. E você está no Ritmo Católico. Deus lhe abençoe.